De ontem para hoje eu pesquisei bastante essa questão da decisão do Alexandre de Moraes para suspender a dosimetria. E agora com um coração mais tranquilo, mais calmo, eu não vou nem falar da questão jurídica, que é uma aberração separada. Eu vou falar do sorteio. O que me chamou a atenção ontem é que dois processos, duas entidades entraram no STF para tentar anular ou considerar inconstitucional a dosimetria. As duas instituições, a Associação Brasileira de Imprensa e o PSOL, entraram no mesmo dia. E aí vem um dado curioso. As duas foram sorteadas para Alexandre de Moraes. Eu até falei no vídeo que a probabilidade disso acontecer é de 1%. Isso chamou a atenção. Mas o pior que isso foi o prazo entre a Associação Brasileira de Imprensa ter protocolado essa ADI e ela já ter ido para a mão do Alexandre de Moraes. Eu vou te explicar por quê. Se você entra com alguma coisa no STF, às vezes leva dias, às vezes leva meses, até que ele entre no processo de sorteio e caia nas mãos e seja sorteado. Sortear implica aí uma coisa aleatória, uma escolha aleatória, leva meses, às vezes, para alguém ser sorteado, para um dos ministros serem sorteados. No caso da Associação Brasileira de Imprensa, eu quero mostrar para vocês. Eu estou aqui no site do STF e aqui você pode acompanhar os despachos dos processos, tá bom? A Associação Brasileira Associação Brasileira de Imprensa, como você pode ver, eles protocolaram essa ADI às 4h53, tá vendo aqui, 4h53, bem aqui, 4h45, desculpa, do dia 8. Então tá aqui, dia 8 às 4h45. Aí, curiosamente, eu tenho que puxar aqui, porque esse aqui é surreal. Curiosamente, eu puxo aqui o documento, mostrando, que foi autuado às 6h03, o que é estranho, porque isso é um sábado, nós estamos falando de um sábado, e o STF trabalhando depois das 6. Porém, foi distribuído para o Alexandre de Moraes, está aqui, às 6h50. Em um período de 2 horas, a Associação Brasileira de Imprensa protocola a ADI e cai nas mãos do Alexandre de Moraes. Aí o PSOL faz a mesma coisa e também cai nas mãos do Alexandre de Moraes. Então tá aqui, certidão de distribuição, como vocês podem ver, certifico para os devidos fins que esses autos foram distribuídos para o senhor ministro Alexandre de Moraes. Aí, preste atenção, calma lá. Isso foi na sexta-feira. No sábado, Alexandre de Moraes suspende, não na ADI, tá? Ele suspende na Débora do Batom, no pedido de redução de pena que foi feito pelos advogados da Débora do Batom. Tipo assim, é para espizinhar, é assim, para machucar mesmo, sabe? Débora do Batom, que se tornou um símbolo da perseguição, entrou com o pedido de redução de pena e aí ele vai para espizinhar, usa o pedido dela para suspender todos os outros pedidos de redução de pena devido ao projeto de lei que foi aprovado e promulgado pelo Congresso, deputados federais e senadores. Alexandre de Moraes ele deu uma canetada simples que anulou a vontade pública e a democracia brasileira. Ele passou a navalha, ele fez sangrar. O que ele fez foi assim, ele não só derrubou suspenso, mas ele quis mostrar que ele é poderoso e que ele faz o que ele quiser e não tá nem aí para ninguém. Ele foi para cima da Débora do Batom, usando o caso dela, não a ADI. Ele partiu de uma coisa que é como se fosse a presunção da inconstitucionalidade. Agora é como se um ministro do STF, ele pode presumir que qualquer coisa que saia do Congresso seja inconstitucional e por isso ele pode ir lá e suspender qualquer lei agora. Vocês não estão entendendo a gravidade do que ele fez. Só para você ter uma ideia do que eu estou te falando, eu peguei aqui um exemplo do Paulo Faria. Paulo Faria, tá aqui, Paulo Faria, é esse aqui? Não, esse aqui não é o do Paulo Faria não, tá aqui, Esse é o do Paulo Faria. O Paulo Faria apresentou uma... Cadê o do Paulo Faria, gente? Tá aqui, Paulo Faria é o advogado do Felipe Martins. Ele apresentou, um pedido de prisão ou suspensão do Alexandre de Moraes. Ele apresentou no dia 10 de março, tá? Foi autuado às 2h34, como vocês podem ver aqui, estão vendo, né? Até hoje,
até hoje não foi distribuído. Preste atenção, isso aqui foi no dia 10 de março. São 2 meses atrás. 2 meses atrás, o Paulo Faria, advogado Felipe Martins, apresentou. Tá? E até hoje não foi apresentado. Não foi distribuído. 2 meses. Enquanto o do Alexandre de Moraes, enquanto o da redução de pena da Débora e a Associação Brasileira de Imprensa com a ADI, foi em 2 horas. Em 2 horas, já mandaram para o Alexandre de Moraes. No sábado, o Alexandre de Moraes vai e manda suspender tudo. Não na ADI, no pedido da Débora, dizendo que como havia uma ADI, ele ia ter que suspender tudo. Cara, é um cúmulo da perversidade. É o cúmulo do sadismo. É um tapa na cara, mais uma vez, do Alcolumbre. Hugo Mota, nós precisamos aprovar a PEC 8. A PEC 8, que já foi aprovada no Senado, é a PEC que impossibilita isso, que uma decisão do plenário do Congresso seja derrubada por um ministro do STF que não tem um voto. É isso que a PEC 8 fala. Uma decisão que foi votada, um projeto de lei que foi votado e venceu democraticamente por maioria na Câmara dos Deputados e no Senado, não pode mais ser derrubada por uma caneta de um ministro do STF, que é o que eles sempre fazem. Agora Moraes derrubou o Congresso inteiro, se uniu para derrubar o veto do Lula, ele vai lá numa... Cara, até quando, gente? Pelo amor de Deus. A gente precisa, mais do que tudo, fazer maioria no Senado. E não vai adiantar fazer maioria de 41, 42, 43, não. Nós precisamos de 54 senadores. Nós precisamos de ter a maioria ampla, 2/3. Nós precisamos de ter 2/3 no Senado. É a única forma da gente resgatar esse país. Eu não aguento mais ver essas maldades, esse povo sofrendo e tudo que a gente faz, ele vai numa canetada e derruba. 3 anos de trabalho, 3 anos de articulação. Aí, quero falar uma coisa do sorteio, rapidamente. Aqui, ó, isso aqui. O UOL pediu para ter acesso e fazer uma auditoria no sistema de sorteio do STF. O Barroso vai e autoriza. Aí, poucos dias depois, olha o que o Barroso faz. STF recua e proíbe o UOL de auditar sistema de distribuição de processos da corte. A imprensa não pode ver como que funciona o sistema de distribuição de processos do STF. Não há transparência. 0 transparência no sistema de distribuição de processos do STF. Olha que loucura! Nós não temos transparência nas urnas e agora não temos transparência em como que eles escolhem quem que vai ser o relator de cada processo. O que a gente sabe, o que a gente está vendo, é que, ao que tudo indica, o sistema de escolha é mais ou menos assim, ó. Eles dão um dedo para todo mundo e fazem exatamente o que eles querem. Ah, eu quero ver como é que funciona o sistema de escolha Cadê? É mais ou menos assim, ó. Esse aqui é o sistema de sorteio do STF. Funciona desse jeito. O processo vai para lá e o Alexandre de Moraes é que escolhe para quem que vai. Esse é o sistema de sorteio do STF hoje. Se você quiser ver, você vai preso porque você está sendo uma ameaça à nossa democracia. Até quando? Alcolumbre, gente, esquece. Covarde. Um covarde não vai fazer nada. Nós temos que fazer a maioria no Senado, o presidente do Senado. E, cara, e olha, vai ter que ser uma maioria ampla. Porque não dá mais para viver num lugar onde o cara que manda em tudo é esse cidadão aqui, ó. Numa canetada, ele derrubou o que mais de 300 senadores e parlamentares decidiram.